Imagine um corredor escuro, as luzes fluorescentes piscando, criando sombras que dançam nas paredes. O ar é pesado, quase elétrico. Uma criança pequena está sozinha, encolhida, esperando. O som de passos ecoa e o pânico em seus olhos aumenta. Essa cena tão familiar para quem assistiu Stranger Things parece ter saído direto dos episódios onde Eleven escapa do laboratório. É a atmosfera de um suspense que te prende, um terror psicológico que mexe com a nossa imaginação. Mas e se eu dissesse que essa sensação de medo, essa paranoia de experimentos secretos e de crianças com poderes já existia muito antes da série? Que o clima de Stranger Things não foi inventado do nada, mas sim herdado de uma história real, bem mais sombria? Em 1987, documentos chocantes vieram à tona. Eles revelaram o projeto MKUltra, uma operação secreta da CIA que durou 2 décadas, de 1953 a 1973. A agência administrava LSD e outras drogas sem o consentimento das pessoas, fazia experimentos com prisioneiros e pacientes mentais. Tudo isso na busca desesperada por controle mental. Muitos desses documentos foram destruídos, mas os que sobraram foram suficientes para provar que o governo americano, através da CIA, realizou experimentos secretos e ilegais em seus próprios cidadãos, incluindo crianças. Sim, você ouviu certo. Crianças. Stranger Things não inventou essa história, ela a absorveu. A série se alimenta da paranoia que já existia na América dos anos 80, um período marcado por medos profundos e uma desconfiança crescente nas instituições. Os irmãos Duffer, criadores da série, eram fãs de Spielberg e Stephen King, mestres em explorar os medos da infância e a vulnerabilidade humana. Eles pegaram essa essência, misturaram com a ambientação de 1983, um ano onde a ameaça de guerra nuclear era real, o pânico satânico estava no auge, e os pais tinham um medo constante do outro, do desconhecido que poderia roubar seus filhos, e construíram uma história que parecia ficção, mas era assustadoramente familiar. Eles reconstruíram um mundo real, onde a paranoia e a realidade se misturavam de um jeito que a gente mal conseguia distinguir. O que vamos explorar aqui é como Stranger Things conseguiu capturar essa essência de uma época. Vamos mergulhar nos laboratórios secretos dos anos 50, entender o projeto Stargate, que buscava usar habilidades psíquicas como arma, e o misterioso projeto Montauk, que inspirou o título original da série e que, apesar de não ter provas concretas, se tornou uma lenda urbana poderosa. Vamos desvendar o mundo de 1983, um ano que, para muitos, foi o ápice de uma década de medos e incertezas. A série pode ser ficção, mas suas raízes estão plantadas em um terreno muito real de experimentos secretos, teorias da conspiração e um pânico cultural que moldou toda uma geração. Prepare-se, porque a verdade é sempre mais estranha que a ficção. E neste caso, ela é bem mais perturbadora. Essa desconfiança não surgiu do nada. Ela foi alimentada por um medo muito real que começou a se espalhar depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, vitoriosos, mas ainda assim traumatizados pela guerra, começaram a olhar para a União Soviética com uma mistura de preocupação e pavor. A Guerra Fria estava começando e, com ela, a paranoia. Os americanos acreditavam que os soviéticos estavam desenvolvendo técnicas avançadas de controle mental, capazes de manipular a mente das pessoas e transformá-las em espiões ou assassinos sem vontade própria. Essa crença ganhou força especialmente durante a Guerra da Coreia. Soldados americanos que foram feitos prisioneiros e depois retornaram exibiam comportamentos estranhos. Pareciam ter sido doutrinados, lavados cerebralmente. O termo lavagem cerebral se popularizou nessa época e o pânico se instalou nas instituições americanas. Se os inimigos podiam fazer isso,
por que os Estados Unidos não poderiam? Essa era a mentalidade que abriu as portas para programas de pesquisa questionáveis que prometiam dar aos TLA-celulares uma vantagem na guerra secreta pela mente. Foi nesse ambiente de medo e urgência que a busca pelo controle mental começou de verdade. Em 1950 nasceu o projeto Bluebird, que logo evoluiu para o projeto Alcachofra em 1951. Esses foram os precursores, os primeiros passos titubeantes em um território ético perigoso. Mas foi em 1953 que a coisa toda escalou de vez. Alan Dulles, o então diretor da CIA, deu a autorização formal para o projeto MKUltra. O objetivo era claro: explorar todas as formas possíveis de controle mental. Isso incluía administrar psicodélicos, usar eletrochoque e até mesmo tentar destruir e depois reconstruir personalidades. Por trás de tudo isso estava um homem, Sidney Gottlieb. Ele foi o arquiteto principal do MKUltra, a mente brilhante e perturbada que conduziu a maior parte dos experimentos. Gottlieb era um sujeito peculiar. Tinha um doutorado em química, mas sofria de gagueira e tinha um pé torto, o que o deixava um tanto isolado socialmente. Talvez por isso, ou por sua paixão pela ciência, ele acabou no centro das operações mais secretas da CIA. Ele se tornou o chefe da equipe de serviços técnicos, uma unidade que era responsável por desenvolver todo tipo de coisa estranha, desde venenos e dispositivos de espionagem até as drogas usadas nos experimentos de controle mental. Gottlieb era fascinado pela química da mente e acreditava firmemente que o LSD era a chave para desbloquear os segredos do controle mental. Para ele, essa droga revolucionária poderia ser usada para desprogramar inimigos, criar agentes adormecidos ou extrair informações de prisioneiros. Sua obsessão era tanta que a CIA, sob sua direção, comprou praticamente todo o estoque mundial de LSD que existia na época. Não era uma questão de experimentar um pouco. Eles queriam ter certeza de que teriam o suficiente para testar suas teorias em larga escala. E foi isso que Gottlieb fez. Ele dedicou 2 décadas de sua vida a provar que podia manipular a mente humana, que podia destruir a identidade de uma pessoa e moldá-la como argila. Os experimentos que ele e sua equipe realizaram iriam muito além do que qualquer um poderia imaginar, desafiando todos os princípios éticos e morais. Os experimentos do MKUltra, liderados por Gottlieb, foram muito além de qualquer limite ético que os Estados Unidos deveriam ter. Não era um projeto único e centralizado, mas sim uma coleção de 149 subprojetos, muitos dos quais foram terceirizados para universidades, hospitais, prisões e laboratórios farmacêuticos. Os pesquisadores e cientistas que participavam desses programas muitas vezes eram informados de que estavam contribuindo para o avanço da ciência, para a saúde mental ou para a segurança nacional. Mas os participantes, as cobaias humanas, não recebiam nenhuma informação. Eles eram apenas peças em um jogo muito maior e muito mais sombrio. Gottlieb e sua equipe administravam doses massivas de LSD a pacientes mentais, prisioneiros, viciados em drogas e pessoas que simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. Houve um caso documentado em que um paciente recebeu LSD continuamente por 174 dias. Imagine isso, quase 6 meses, sob o efeito de uma droga psicodélica potente, sem saber porquê, sem consentimento, sem esperança de parar. Isso não era tratamento, era tortura disfarçada de pesquisa. Mas os métodos do MKUltra não se limitavam apenas a substâncias químicas. Eles exploravam todas as formas imagináveis de manipular a mente humana. Eletrochoque prolongado, privação sensorial extrema, hipnose e até mesmo abuso verbal e sexual eram ferramentas usadas na tentativa de quebrar a psique de uma pessoa.
O objetivo era claro: destruir completamente a identidade existente do indivíduo, para então reconstruí-la de acordo com as especificações confidenciais da CIA. Eles não queriam curar, queriam controlar, não queriam ajudar, queriam dominar. A ideia era reduzir seres humanos a instrumentos programáveis, como máquinas que poderiam ser ativadas e desativadas, que poderiam receber comandos e executá-los sem questionar. Os sujeitos de pesquisa eram escolhidos a dedo, mas não por sua vontade de participar. Pelo contrário, a maioria não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eram pacientes psiquiátricos vulneráveis, prisioneiros que não tinham voz, prostitutas que eram facilmente controladas, viciados em drogas que podiam ser manipulados com promessas de mais substâncias e até mesmo civis inocentes que eram pegos de surpresa. A ética era um conceito completamente ignorado no mundo do MKUltra. A dignidade humana não existia. A privacidade não era um direito. O consentimento informado era uma piada de mau gosto. Para Gottlieb e seus superiores, o fim justificava os meios, por mais cruéis e desumanos que fossem. A paranoia da Guerra Fria era o escudo que protegia essas atrocidades. Eles acreditavam que estavam travando uma batalha secreta pela mente e que qualquer sacrifício era válido para garantir a vitória dos Estados Unidos. A busca por esse controle total levou à criação de cenários que pareciam saídos de um filme de terror. Lugares onde pessoas eram drogadas, observadas e manipuladas, tudo em nome da segurança nacional. Essa era a realidade sombria que operava nas sombras do governo americano, enquanto a maioria dos cidadãos vivia suas vidas completamente alheia aos horrores que estavam sendo cometidos em seu nome. E o pior é que esses experimentos eram apenas o começo. Uma das operações mais notórias e chocantes foi a chamada Operação Clímax da Meia-Noite, que levava à experimentação humana a um nível ainda mais perverso. A CIA montou casas seguras em cidades como São Francisco e Nova York. Essas não eram casas comuns, eram cenários elaborados para atrair vítimas. Eram decoradas com luxo, tinham bares de coquetéis bem abastecidos e um ambiente que parecia perfeito para uma noite de diversão. Mas por trás das paredes, a verdade era muito mais sinistra. Nestas casas, a CIA empregava prostitutas, algumas delas informantes e outras pagas, com a tarefa de atrair homens para os locais. Uma vez dentro, as vítimas eram levadas para o ambiente aparentemente relaxante e convidativo dos bares. Enquanto os homens conversavam e bebiam, agentes da CIA observavam tudo por trás de espelhos unidirecionais. Câmeras escondidas gravavam cada movimento, cada palavra. A parte mais perturbadora vinha a seguir. As bebidas servidas eram rotineiramente adulteradas com LSD. Os agentes observavam as reações dos homens sob o efeito da droga. Eles queriam ver como o LSD afetava o comportamento sexual, a sugestionabilidade e o que as pessoas revelariam quando suas inibições fossem completamente dissolvidas. O objetivo era coletar informações sobre como as drogas poderiam ser usadas para extrair segredos, manipular indivíduos ou até mesmo criar agentes inconscientes. Era uma exploração descarada da vulnerabilidade humana, tudo sob o pretexto de pesquisa. As vítimas da Operação Clímax da Meia-Noite saíam das casas sem a menor ideia de que haviam sido parte de um experimento secreto do governo. Elas não sabiam que suas conversas íntimas, seus comportamentos alterados e suas reações sob o efeito de uma droga potente haviam sido meticulosamente gravados e analisados. Para os envolvidos no MKUltra, esses homens eram apenas cobaias, objetos de estudo em sua busca implacável por controle mental. Essa operação violava todos os padrões éticos conhecidos
pela comunidade científica. Não havia consentimento, não havia supervisão médica adequada, e os participantes eram expostos a riscos desconhecidos e imprevisíveis. A integridade moral e a dignidade individual eram completamente desconsideradas. As casas seguras da Operação Clímax da meia-noite funcionaram por quase uma década, do início dos anos 50 até o início dos anos 60, operando no sigilo total, escondidas da opinião pública e de qualquer tipo de escrutínio. A existência dessas casas e os horrores que aconteceram dentro delas só vieram à tona muito tempo depois, quando o véu de segredo do MKUltra começou a se desfazer. Elas representavam um dos exemplos mais extremos da até onde a CIA estava disposta a ir em sua busca por métodos de controle mental, cruzando todas as linhas éticas e morais imagináveis. A paranoia da Guerra Fria serviu como uma justificativa para essas ações, mas a realidade era que o governo americano estava realizando experimentos em seus próprios cidadãos, transformando-os em peões inconscientes em um jogo de poder e informação. O impacto a longo prazo sobre as vítimas desses experimentos, especialmente aqueles que foram submetidos a doses contínuas de LSD ou a outras formas de tortura psicológica, é imensurável. Muitos sofreram danos permanentes, trauma e confusão sem jamais compreender a verdadeira origem de seu sofrimento. A crueldade do projeto MKUltra não podia ser subestimada. Era um lembrete sombrio de que, mesmo em nome da segurança nacional, a linha entre a proteção e a tirania pode ser perigosamente tênue. A Operação Clímax da meia-noite não foi um incidente isolado, mas sim um reflexo da mentalidade que permeava todo o projeto MKUltra. A crença de que a mente humana poderia ser quebrada e reconstruída, que a vontade individual poderia ser subjugada e controlada, levou a uma série de experimentos hediondos e antiéticos. Estes não eram apenas estudos acadêmicos, eram tentativas deliberadas de manipular e dominar a essência da identidade humana. O legado dessas operações persiste, levantando questões profundas sobre a responsabilidade governamental, a ética na pesquisa e os limites do poder. No entanto, a era de sigilo absoluto do MKUltra não duraria para sempre. Em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, deu uma ordem que, à primeira vista, parecia um golpe final na verdade: a destruição de todos os documentos relacionados ao projeto. A justificativa oficial era reduzir a burocracia e evitar vazamentos, mas a verdadeira intenção era clara: apagar os rastros de anos de experimentos ilegais e antiéticos. Milhares de documentos foram incinerados, eliminando provas de abusos inimagináveis e impedindo que as vítimas buscassem justiça. Porém, um acidente burocrático, ou talvez um acaso do destino, impediu que a história fosse completamente apagada. Alguns documentos cruciais sobreviveram. Eles estavam em um arquivo separado, talvez esquecidos, talvez mal categorizados. Esses fragmentos seriam a chave para desvendar a verdade. Anos mais tarde, em 1975, o senador Frank Church liderou um comitê do Senado para investigar as atividades da CIA. Este comitê, conhecido como Comitê Church, foi o primeiro a trazer à luz pública os detalhes chocantes do MKUltra. A revelação foi devastadora para a imagem da CIA e para a confiança do público no governo americano. O Comitê Church descobriu que a agência havia realizado experimentos secretos em cidadãos dos Umeziwa, administrando drogas sem consentimento, praticando lavagem cerebral e outras formas de manipulação mental. A existência de projetos como a Operação Clímax da meia-noite, onde pessoas eram drogadas e observadas em situações comprometedoras, veio à tona, chocando a nação. Apesar da destruição massiva de documentos, os fragmentos sobreviventes e os depoimentos de alguns ex-agentes e vítimas foram suficientes para pintar um quadro sombrio das operações da CIA.
O relatório do Comitê Church detalhou as violações éticas e legais, a falta de supervisão e o desrespeito total pelos direitos humanos. O escândalo do MKUltra não foi apenas sobre o uso de drogas, mas sobre a capacidade de uma agência governamental de operar fora da lei, usando seus próprios cidadãos como cobaias. A Lei de Liberdade de Informação, que permite aos cidadãos solicitar documentos do governo, desempenhou um papel vital nesse processo. Foi através de pedidos de FOIA, após as primeiras revelações, que mais documentos foram desenterrados, confirmando e expandindo o que o Comitê Church havia descoberto. A cada nova revelação, a desconfiança pública aumentava, e a paranoia sobre o que o governo poderia estar fazendo em segredo se enraizava ainda mais na cultura americana. O impacto na percepção pública foi profundo. O governo, que deveria proteger seus cidadãos, havia se tornado um agente de experimentação e abuso. A imagem da CIA, antes vista como uma organização de elite que defendia os interesses nacionais, foi manchada por um legado de manipulação e segredo. Este período marcou uma perda significativa de inocência para muitos americanos, que passaram a questionar a integridade de suas instituições. Para as vítimas, as consequências foram duradouras. Muitos sofreram danos psicológicos e físicos permanentes. Alguns nunca souberam que foram parte dos experimentos, enquanto outros, ao descobrir, enfrentaram a difícil batalha de provar que seus problemas eram resultado das ações do governo. O processo de buscar reparação foi longo e complexo, com muitas vítimas morrendo antes de ver qualquer tipo de justiça. O escândalo do MKUltra deixou uma cicatriz profunda na história americana. Ele revelou a face mais sombria da Guerra Fria, onde o medo do inimigo justificava qualquer meio, não importando o custo humano. A história do MKUltra não é apenas uma anotação em livros de história. É um lembrete vívido dos perigos do poder sem limites e da importância da vigilância cívica. A desconfiança gerada por essas revelações ecoaria por décadas, moldando a forma como os americanos viam seu próprio governo e as agências de inteligência. A ideia de que o governo poderia estar escondendo segredos terríveis e realizando experimentos em segredo se tornou um tropeço cultural, um medo latente que continuaria a fascinar e assombrar a imaginação popular. A desconfiança gerada por essas revelações ecoaria por décadas, moldando a forma como os americanos viam seu próprio governo e as agências de inteligência. A ideia de que o governo poderia estar escondendo segredos terríveis e realizando experimentos em segredo se tornou um tropeço cultural, um medo latente que continuaria a fascinar e assombrar a imaginação popular. É nesse caldo de cultura, nesse terreno fértil de paranoia e mistério, que a inspiração para Stranger Things começou a florescer. Os criadores da série, os irmãos Duffer, não inventaram do nada a ideia de um laboratório secreto que experimentava com crianças. Eles mergulharam de cabeça nas histórias e lendas urbanas que surgiram a partir do MKUltra e de outros projetos obscuros. O projeto Stargate, por exemplo, embora não diretamente ligado ao controle mental do MKUltra, explorava habilidades psíquicas como telepatia e clarividência para fins militares. A ideia de espiões psíquicos e de usar a mente como uma arma era algo que, embora sem provas concretas de sucesso, circulava nos círculos de inteligência e nas teorias da conspiração. Será que o governo realmente tentava transformar pessoas em armas vivas, capazes de mover objetos ou ver o futuro? Essa pergunta, por si só, já era um prato cheio para a ficção. E então, temos o projeto Montauk. Este é um caso fascinante, porque, ao contrário do MKUltra, não há evidências concretas de que tenha sido um projeto real do governo. É uma teoria da conspiração que alega experimentos bizarros com viagem no tempo, controle mental e contato extraterrestre,
supostamente ocorrendo em uma base militar abandonada em Montauk, Nova York. Mas, real ou não, a lenda de Montauk capturou a imaginação popular, especialmente entre os entusiastas do paranormal e das conspirações. O fato de Stranger Things ter sido originalmente intitulada Montauk não é uma coincidência. Os irmãos Duffer se inspiraram diretamente nessa história para criar o laboratório de Hawkins e os experimentos com a Eleven. Eles pegaram a semente da paranoia e a transformaram em uma floresta de mistérios. A atmosfera de 1983, ano em que a primeira temporada se passa, é crucial para entender como Stranger Things ressoou tão profundamente. Era uma época de terror nuclear, com a Guerra Fria em seu auge e o medo de um ataque soviético pairando no ar. Havia também o pânico satânico, uma histeria moral que varreu os Estados Unidos, onde pais e líderes religiosos acreditavam que cultos satânicos estavam sequestrando e sacrificando crianças. Filmes, jogos de tabuleiro como Dungeons and Dragons e até músicas de rock eram vistos como portais para o mal. Essa combinação de ameaças externas e internas criou um ambiente de desconfiança generalizada. As instituições, o governo, os vizinhos, ninguém estava realmente a salvo. Os irmãos Duffer souberam usar esses medos e eventos reais para construir uma narrativa que, embora fantástica, parecia incrivelmente crível. O laboratório de Hawkins não era apenas um cenário. Era a personificação dos medos mais profundos da América da Guerra Fria. O governo secreto, os experimentos antiéticos, a violação da inocência. Eleven, com seus poderes psíquicos e seu passado traumático, é o reflexo de crianças que, na vida real, foram submetidas a experimentos desumanos. A série brinca com a linha tênue entre a ficção e a realidade, fazendo com que o público se pergunte: e se tudo isso fosse verdade? O legado do MK Ultra e de outras histórias de conspiração continua a influenciar a cultura popular, e Stranger Things é um dos exemplos mais proeminentes. A série não apenas entretém, ela também age como um espelho, refletindo os medos e as ansiedades de uma época e mostrando como a desconfiança nas instituições pode gerar monstros, tanto na imaginação quanto na realidade. A verdadeira história por trás de Stranger Things não está nos monstros do mundo invertido, mas na capacidade humana de criar e perpetuar o horror e na eterna busca por controle e poder. A série nos lembra que, às vezes, os maiores terrores não vêm de outras dimensões, mas sim do lado mais sombrio da nossa própria história. E essa é uma lição que nunca devemos esquecer.